Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quashi, cientista de dados, e estou junto aqui com meu colega Adriano Tomás para a gente conversar sobre inteligência artificial, que é um assunto super amplo, né? Adriano, a gente já falou um monte de coisa aqui. Toda vez a gente fala, mas é verdade. Mas assim, e ainda tem muita coisa pra gente explorar. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões, tem alguma coisa, sei lá, que vocês têm curiosidade de saber, manda pra gente trazer aqui só gente fera pra conversar sobre o que vocês quiserem. Como é que entra em contato com a gente? Qualquer rede social da Unisoma, tá? Coloca ali no Google, Unisoma, Inteligência Artificial, que você vai achar Instagram, LinkedIn, Facebook, o site da Unisoma, tá? Que tem um formulário lá que vocês podem preencher para entrar em contato com a gente. A gente só não tá lendo mente ainda, tá? Telepatia. Por enquanto, estamos trabalhando junto com a bola de cristal, a telepatia também, tá bom? Quem tá no YouTube, inclusive, pode usar a caixinha de comentários aqui mesmo do vídeo para deixar o seu recado pra gente. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não tiver se inscrito, deixa o seu like, aciona o sininho, etc, que vocês já sabem. Importante. Adriano, conta aí. Boa. Oi, Mônica. Olá a todos. Adriano Tomás, especialista em negócios da Unisoma. E hoje nós trazemos aqui um assunto muito, muito legal. A Mônica já falou sobre os temas que nós temos, né, que envolvem inteligência artificial. Temos muita coisa para a gente comentar ainda. Nós estamos começando esse canal, mas acho que vale que vocês também contribuam. Mas o assunto hoje ele é muito interessante, porque a inteligência humana por trás da inteligência artificial. Que inclusive a gente começou a falar um pouquinho aí, né? No outro episódio, a gente começou a ir para esse lado aí e tal. Né? Porque, exato, porque é que tal negócio, né? É só a máquina ali? Como é que funciona o negócio? Exatamente essa questão. E não por acaso minha camiseta hoje está aqui, né? E ela fala sobre fazer o mundo mais inteligente e mais humano. Exatamente essa é a questão, né? Então, para isso, como sempre, nós trazemos convidados de peso, convidados com muito conhecimento, muita experiência para colaborar assim com a gente nesse universo de inteligência artificial. E hoje, para falar sobre inteligência humana, né, dentro desse universo, temos aqui a Elaine Abadu, né, Elaine? Muito obrigado por você agradeço a oportunidade. Eu não vou nem apresentar a Abadu, porque o currículo dela é tão extenso, que aquela meia hora vai passar rapidinho se ela falar tudo que ela já fez na vida. Mas eu vou deixar para ela, inclusive, se apresentar. E a nossa querida Daniela, nossa diretora de Gente e Gestão da Unisoma, sócia, e que trabalhou muito, né, na parte técnica, mas hoje ela tá muito envolvida ali. E não por acaso veio com a mesma camiseta que eu. Só eu não que eu não vim, né? Não foi combinado. Então, Mônica, tamo junto. Não foi combinado, mas foi uma coisa natural. Mas faz todo sentido. Né? Foi uma coisa natural. Eu olhei pra gaveta e falei, é essa que eu vou pegar hoje. Escolheu, né? muito bem. Comigo foi igual. Foi igual. Boa. Mais uma vez, muito bem-vindas. Obrigado pelo convite. E vamos começar, não vamos perder tempo, não. Vamos lá. Badu. Deixa ela... Manda. Aproveite. Primeira pergunta para você. Bom, primeiramente, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Super honrada. Queria que você falasse um pouinho de você, quem é você, o que você faz, por que você está aqui para falar sobre inteligência humana. Então, vamos lá. E aí eu já vou deixar minha pergunta, já emenda, tá, né? Bom. Quando a gente fala inteligência, a gente pensa muito naquele aluno que só tira 10. Se for matemática, então, física, né? Nossa, o cara é um gênio. Mas eu lembro uma vez, eu li uma reportagem falando sobre inteligências e tal, e tinha um parágrafo ali que me chamou muito a atenção, e eu guardei isso pro resto da vida, que eles falavam assim, existem outros tipos de inteligência, outras, né, genialidades, né? Então, você tem aquela pessoa que é um gênio do esporte, por exemplo, você tem aquela pessoa que é um gênio da música. Então, inteligência não é só essa inteligência, eu não sei, acadêmica, não sei qual que é o melhor nome, mas essa pessoa que só tira nota alta na escola, não é isso, não é só isso. Nem de longe. Então, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre o que são essas outras inteligências e como que tudo isso aí se combina na sociedade, enfim. Legal. Se apresenta primeiro, por favor. Vamos lá. Eu sou a Badu,
O nome, enfim, é Eliane, mas eu tinha um professor na faculdade que não conseguia pronunciar meu sobrenome, que é um sobrenome árabe, né? Erbadoui. Então, ele falava, essa Eliane aqui, que eu não sei falar o nome, Badu, e quando você não gosta do apelido pega. E aí virou, né? Tem 35 anos já, acostumei, já incorporei, já virou. Agora você gosta. Agora já tô acostumada. Tanto é que no meu convite de casamento, eu não pus o meu nome inteiro, eu tive que pôr, né? Porque senão também ninguém sabia, né? Quem é essa aqui que tá casando? Quem é essa pessoa, né? Eu não conheço. Eu sou publicitária. Eu tenho pós-graduação em marketing, em economia comportamental, em neurociência do consumo, do consumidor, né? Há muito tempo eu venho estudando já. Eu sou apaixonada pela cabeça das pessoas. Uma das matérias que eu mais gostava na faculdade era psicologia. Né? E, coincidentemente, eu optei por trabalhar numa área da propaganda que combina as duas coisas. A inteligência lógico-matemática, que é a parte de mídia, que tem uma série de cálculos por trás disso, mas esses cálculos não funcionam se você não entender a parte da psicologia que está por trás disso. Tá. E aí eu fui me especializando, buscando conhecimento, fui me aprofundando cada vez mais. Então, hoje, as minhas atividades profissionais são bastante dirigidas para consumer insights, para identificar tendências, futuro, do comportamento das pessoas, o que vem pela frente, como é que elas serão influenciadas, né, pela tecnologia. Coisinha básica, viu? Bem tranquilinho isso daí. Simples, né? Bem simples, bem simples. E eu tive o privilégio de fazer parte de um projeto junto com a Unisoma, que trouxe um trabalho muito legal, que inclusive está na camiseta, né? É muito, muito gratificante ter a oportunidade de desenvolver isso junto com a Unisoma. E agora falando sobre as inteligências, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quem chamou a atenção para isso num primeiro momento foi Howard Gardner. Ele é um estudioso da Universidade de Harvard, e ele já vinha desde a década de 80 comentando sobre isso. Tirar 10 pelos métodos de QI que a gente tem hoje só avalia basicamente a inteligência lógico-matemática. Entendeu? Ah. E isso não é um indicativo pleno de inteligência. Então ele diz o seguinte, na realidade, a inteligência para Gardner é a capacidade de resolver problemas cotidianos da vida real, e uma outra capacidade muito interessante, que é de gerar novos problemas a serem resolvidos. Gerar novos problemas. Exatamente. Se a gente parar para pensar, né? Se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz tem o que em ESG a gente chama de externalidade. Como é que é? ESG, que é a siglazinha que está sendo usada hoje, que fala de Environment, Social e Governance, né? Ambiental, social e governança. Então tem sempre externalidade. O que é externalidade? Sempre vai ter um impacto positivo e negativo, tudo que você fizer. Então, tecnologia é uma baita ferramenta que veio pra gente. Inteligência artificial é uma baita ferramenta que veio pra gente, mas ela tem um impacto super positivo e também um impacto negativo. E a gente precisa ter inteligência humana para saber lidar com isso. E dentro dessas inteligências, Gardner conceituou a ideia de teoria das inteligências múltiplas. Né? Então, o que são essas inteligências múltiplas? Além da lógico-matemática, você tem a linguística, que é a habilidade de se expressar através de palavras, e, enfim. Você tem a interpessoal e tem a intrapessoal. A interpessoal está muito relacionada ao que a gente tem hoje como uma das competências mais importantes do século XXI, colocada pelo Fórum Econômico Mundial, que é a capacidade de influenciar pessoas. Entendeu? E aí a gente vê um número enorme de influenciadores. Exatamente. Mas é muito mais do que ser um influencer de mídia social, né? É uma capacidade de liderar, de conduzir as pessoas, né? Então isso é um tipo de inteligência também mapeado pelo Gartner. Outra que ele tem também é a inteligência intrapessoal, que é a percepção de si mesmo. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm uma dificuldade enorme de se entender,
de lidar com as próprias emoções, né? E a gente teve a oportunidade de presenciar isso passando muito tempo trancado dentro de casa, né? Trazendo uma reflexão importante para as empresas sobre saúde mental, né? E essa condição de inteligência emocional propriamente dita, como é que você lida com você e com as suas emoções, é muito importante também. Inteligência musical. Sim. E essa inteligência musical tem a ver com o ritmo, né? Tem a ver com tom, entre outras coisas, é muito interessante porque quem tem uma habilidade musical também tem uma habilidade matemática bem interessante. Toda a relação, né? A gente tem a inteligência naturalista, que se revela cada vez mais importante dentro dessas questões ambientais que a gente está vivendo. Então, entender os padrões da natureza, saber lidar com isso, né, também. E a inteligência ética, empática, né? É você conseguir enxergar o outro. Então, o Gardner, na realidade, ele sintetiza essas inteligências como sendo as 5 mentes do futuro. Uma mente que seria disciplinada, por exemplo, que tem a ver com esses conhecimentos específicos de uma determinada profissão, de uma área específica. Você tem a inteligência sintetizadora, que está muito relacionada a outras características também demandadas no século XXI, que são essencialmente humanas, como criatividade, originalidade, né, flexibilidade cognitiva. E a gente tem essa inteligência empática e a inteligência ética nesse contexto todo. Você falou um negócio interessante, Mônica. Você falou da questão de uma pessoa inteligente, ela provoca, né? Ela faz perguntas, né? Sim. E você sabe muito bem disso, né? Como cientista de dados, ou seja, você precisa ser... que não é só resolver, né? É provocar também, provocar, né? E você sabe que, né, na sua área, você tem ali... Você tem uma pergunta a ser feita, né? Isso. Eu acho isso muito legal. Não, e eu tô pensando, eu acho que tem muito isso a questão da inteligência aí, de provocar, né? De você também não se conformar, né? Tipo, resolvi o problema e acabou. Exatamente. Fiz aqui, fiz a minha parte, acabou. Tem um autor que eu amo de paixão, que é o Adam Grant, não sei se vocês conhecem, ele tem 2 livros muito bacanas, ele tem vários livros, né? Mas 2 que eu gosto muito. Um é Os Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Entendeu? E eu acho que é essa a pegada. Aí, né? E ele fala que não são aqueles alunos super gênios que fazem as grandes transformações. Quem faz as transformações são justamente essas pessoas capazes de entender e solucionar os problemas do dia a dia. E, obviamente, em alguns casos, até identificar problemas que serão gerados no futuro. Não que aquele super gênio não possa ser também uma dessa pessoa, né? Mas exatamente. não é... Mas esse é um ponto que, particularmente falando da Unisoma, né? Até vou trazer a Dani pro assunto, porque isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais, né? Quando a gente está na Unisoma resolvendo problemas, a gente se questiona muito. A gente sempre olha e provoca assim mesmo, né? Olha, provoca a equipe. E provoca o cliente também, provoca o cliente. Principalmente, muito, né? Principalmente. Mas nós somos muito provocados, né? E tendo visto até o que a Badu levantou, né? Fala um pouco do propósito, né? Agora da Unisoma nesse sentido também dessa inteligência, né? De como que a Unisoma amarra todas essas inteligências ali até... Se isso Porque a lógico-matemática está muito óbvio onde ela está. Exatamente. Já vem de antes, né? Quando a pessoa escolheu a graduação que foi fazer, né? Para poder trabalhar com isso. Mas é muito interessante, porque eu realmente fiquei refletindo bastante com esse trabalho que a gente realizou, exatamente porque, assim, tem uma questão de quando você define com que você quer trabalhar, então... Acho que tem muito desse perfil 10 que a Mônica citou, né? Que a gente leva lá mais pro lado do nerd. Só que quando você tá no dia a dia usando essa habilidade, vamos dizer assim, que você trouxe na graduação para colocar mesmo em prática, você vê que não dá só para ficar naquilo. Ao contrário, né? Você é desafiado totalmente para outros tipos de inteligência. Essa relacional, por exemplo, quando você lida ali com o cliente, as provocações, no final das contas, são as perguntas que a gente vai fazendo para poder entender qual é o modelo que eu vou escrever, né? Então, assim,
isso vai criando engajamento junto com o cliente, que é muito legal, porque ele fala assim, poxa, mas como que esse cara conhece, assim, né? Para estar trazendo perguntas tão inteligentes. Mas no final das contas, é essa construção que fica muito evidenciada ali para a solução do problema. E o mais legal, se a gente pensar, é assim, quando a gente fala assim, não é só uma questão de resolver problemas, mas descobrir novos problemas. No final das contas, se a gente não descobre novos problemas, a gente não está evoluindo, né? É verdade. É isso que é evolução, certo? E eu acho que tem aí esse perfil de investigar, né? Que a gente fala, que o especialista gosta muito disso, de se aprofundando ali em alguns detalhes, para poder descobrir se tem coisas que eu consigo, vamos dizer assim, evoluir mais rápido ou entender alguns impactos que podem trazer, sabe? Ou até mesmo identificar, né? Coisas novas. Coisas novas também. Isso é inteligência viva. Essa é a diferença, né? Porque essa inteligência viva, ela vem carregada de humanidade. Né? Ela traz afetividade, ela traz corporalidade, ela traz reflexões, né? Eu costumo dizer, desculpa te interromper, Imagina, Dani, não. mas eu costumo junto. dizer nas aulas de futuro, quando eu trago exemplos, Aula né? de futuro? De futuro e tendências. Como é que você faz? Você já achou um negócio muito Não, mas eu já... Mas acredite, é possível. eu acredito sim. Anteciparmos o futuro, né? E na realidade, pelo amor de Deus, não é nada de bola de cristal, não. Tem método, né? Prospectiva, foresight. Ai, Jesus. Mas assim, uma das coisas que estão, né, colocadas nas aulas de futuro é justamente a questão da evolução tecnológica muito rápida e que assusta muita gente. E aí o que eu costumo dizer assim, gente, calma. Respira. Né? Máquina, inteligência artificial é bom para dar resposta. Quem é bom de fazer pergunta é a gente, né? Porque se você não muda as perguntas, as respostas vão continuar sendo as mesmas. É verdade. Eu não preciso nem evoluir a inteligência artificial. No nosso caso, Badu, ainda tem um passo adiante, que é assim, os modelos que a gente realiza, né, dentro da Unisoma, ele traz respostas, mas que você tem que questioná-las. Exato. Porque é bem fácil de não ser exatamente aquilo que você precisa, tá faltando ainda olhar para um outro processo que não foi incluído. Exatamente. Ou mesmo até assim, por exemplo, ele fala lá, o modelo, compra tantas unidades de tal fornecedor. Só que aí você vai olhar o fornecedor, o relacionamento com ele não é muito confiável. Então, assim, é necessária a inteligência humana por trás, entende? Exatamente. Não é acreditar no que vem ali. Cegamente no que vem. Exatamente. Você sabe que às vezes isso é um problema que às vezes a gente tem no cliente, que ele quer receber a resposta pronta e aquele número mágico. E é pior que é. E não tem esse questionamento, né? Mas eu acho que cabe a gente também a mostrar isso, né? Que, tipo, e não dá pra confiar sabe qual que é o desafio aí, Mônica? É o fato de que ele precisa ter lá alguém que consiga fazer esses questionamentos para a solução. E às vezes é difícil isso. É muito difícil porque isso envolve pensamento crítico. Exato. E pensamento crítico, lamentavelmente, é uma coisa que está muito... a gente está carecendo muito disso. Está deixando muito de lado, né? A gente quer tudo muito... a resposta pronta, sem ter que pensar, né? Já aconteceram casos onde o próprio cliente nos trouxe assim, olha, vocês conhecem mais do nosso problema do que nós mesmos. Então, sim, isso é uma coisa muito interessante, né, de se pensar. Porque a gente acaba estudando tanto problema deles, e questionando tanto, que a gente consegue até mesmo antecipar. Essa questão do futuro é muito legal. A gente consegue antecipar, olha, se você for por esse caminho, eu talvez tenha uma sugestão aqui, porque isso aqui pode dar um problema. E eu acho muito legal, porque já aconteceram casos comigo, já aconteceram casos onde eu presenciei isso, e foi junto com a minha equipe, e foi muito legal, porque deu credibilidade total para aquilo que a gente estava fazendo, porque a gente conseguiu antecipar. Né? E esse é um ponto muito interessante da história. Mas isso que você trouxe é uma coisa que eu já mapeei também, que é assim, nós como consultores, a gente não está exatamente dentro do problema, eles lá estão. Eles estão. Então a gente tem, vamos dizer assim, um passo adiante, sabe? Que nem quando você está fazendo meditação que você tem que olhar, né? Tá fora do problema ali, é mais ou menos nessa mesma linha, do tipo... Eu tenho que estar fora disso para conseguir enxergar toda a realidade, né?
ter a visão sistêmica ali. Então, eu acho que é isso que a gente acaba dando um passo adiante deles. E essa evolução essa inteligência que a gente acaba falando, né? Vamos trazer agora para o assunto da inteligência humana. Isso não se aprende, acho que numa escola, né? Eu acho que isso... Não sei, estou enganado? Não sei. Mas isso é uma coisa que você vai exercitar, né? Isso, porque assim, vamos até trazer a perspectiva do ponto de vista semântico da coisa, né? Normalmente, quando a gente vai para a escola, os professores acreditam que eles estão ensinando. Ensinar vem de colocar um sinal, né? Ensinar, né? E isso não é exatamente o que deveria ser. Aprender é reter, guardar. Isso só acontece quando você tem uma conexão. A aprendizagem precisa da afetividade. Ela não acontece sem a afetividade. Então, esse processo de aprendizagem dessas inteligências acontece de acordo com a conexão afetiva e emocional que você tem com quem está transmitindo isso. Então, por exemplo, a importância da escola é justamente para desenvolver afetividade, relações humanas e pessoas que vão servir de exemplo, de referência para você. Todo mundo tem aquele professor que você lembra profundamente tudo que ele falou, né? Talvez ele não fosse o mais brilhante, mas ele te ensinou o que fazer com aquele conhecimento para o resto da vida. É essa a diferença, né? Não é o conhecimento armazenado, mesmo porque a nossa capacidade de assimilação do nosso cérebro é muito pequena, mas a nossa capacidade criativa é infinita. E o problema é que a gente fica limitando essa capacidade criativa, ocupando espaço no nosso Winchester com coisa inútil. Muito tempo em mídias sociais, vendo coisa que não interessa, entendeu? Desculpe. Boa referência. Mas de fato, todo mundo acho que teve uma referência, não só na escola, mas acho que na vida, né? E que segue como uma inspiração, segue como uma reflexão, né? Olha, puxa, aquela pessoa me passou tal ensinamento, ou me deu um exemplo, uma coisa assim. E essa inteligência que, quando eu vejo nas nossas equipes, né? A galerinha que chega nova, que tem uma formação fantástica, acadêmica, mas que não sabe, às vezes, a gente estava falando disso em algumas pessoas que a gente até chamou para fazer um trabalho junto, para fazer uma apresentação, para trabalhar ali numa comunicação, e as pessoas não têm esta facilidade, né? E a gente tenta desenvolver um pouco isso, pelo menos nas nossas equipes, né? Acho que a Dani tem mais experiência que eu. Então, isso é uma coisa que também eu percebi conforme a gente vai explorando esse universo mais humano, né? Porque eu também vim da área técnica, então eu escolhi mudar para a área de pessoas, enfim, comecei a, obviamente, estudar, né? Excelente mais profunda. Vou te dizer que, olha, me ajudou muito, principalmente em casa, tá? Mas, enfim, e essa questão mesmo de entender as diferenças entre conhecimentos, habilidades e atitudes tem a ver muito com essa coisa também da escolha que eu reconheço os meus talentos e é mais fácil eu ficar com eles. Então, aquilo que não é meu talento é um desafio maior lidar, né? Então, e tipicamente, essa área mais lógico-matemática que basicamente, né, as pessoas que acabam estando com a gente fez uma escolha lá atrás que tem uma facilidade com isso. Senão, não teria ido fazer uma graduação, né, gente? Não é, enfim, não é tão simples assim, né? Mas eu vou dizer até que eu sofri um pouco, assim, sabe? É muita teoria, eu gostava de coisas mais práticas, mas ainda bem que a Unisom apareceu na minha vida na graduação. Mas, e aí, nesse sentido, Adriana, eu acho que tem esse desafio de querer se colocar, sabe? Meio fora da zona de conforto. Saber que, às vezes, você não vai estar tão brilhante como você brilha com seus talentos naturais, entendeu? Mas é uma delícia quando você se coloca nesses espaços. Mas precisa ter essa abertura mental, vamos dizer assim, entende? Que eu acho que é um tempo de cada um. E isso tem a ver com a disposição em se frustrar. Sim, total. Né? Errar. Exatamente. Se permitir, né? E uma coisa que me preocupa, desculpe te interromper, você ia falar alguma coisa, mas na realidade a gente tem uma geração que está sendo moldada para não saber lidar com frustrações.
E isso faz com que esses jovens desistam antes mesmo de tentar. Né? Então, por quê? Porque o que é valorizado é o resultado e não o processo. Sim. Né? Então, isso faz diferença. Mas acho que tem um ponto até, uma coisa que a gente estava comentando, né? Como que isso impacta, principalmente quando a gente está falando agora de sistemas, de tecnologia, de soluções de inteligência artificial, né? Como que uma pessoa, que a gente comentou sobre isso, falando que para você juntar tudo isso dentro de um contexto de uma solução, dentro do seu trabalho, você precisa ser curioso, você precisa... Curiosidade. Você precisa estimular o seu próprio... Você precisa se desafiar. E essa geração, né? Você está falando de frustrações e tudo mais. Como é que vai acontecer isso, né? Isso é uma coisa que a gente estava comentando outro dia off aqui, mas é de fato algo a se preocupar. E curiosidade é uma outra característica essencialmente humana. Né? É isso aí. Sem curiosidade não tem criatividade. Porque sem curiosidade você não constrói repertório, sem repertório você não desenvolve criatividade. E, de novo, o excesso de tecnologia está fazendo com que essas crianças... O excesso de falta de reflexão. Né? Para que serve isso? A gente está terceirizando. Já terceirizamos a nossa memória para o Google. Certo? A gente está terceirizando o nosso senso crítico para o Google também. Como eu faço para lavar o cabelo? Como eu faço para fazer trança? É certo ou errado ir ao banheiro durante uma reunião? Então, assim, quando você busca no Google Trends os tipos de perguntas que tem, você fala, Deus do céu, para onde nós vamos? E agora, com os assistentes virtuais, a gente corre o risco de terceirizar a nossa capacidade de tomada de decisão. Deus, que medo. Eu preciso de uma água mineral. E aí, obviamente, a plataforma em questão tem uma água mineral que é dela, ou que melhor, e aí a Alexa, enfim. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Mas também, se não tiver... É o que você falou lá no começo. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Isso. A gente tem que balancear. Né? E essa geração, ela está terceirizando tudo. Né? Por exemplo, você pega o Waze. Eu vim pelo Waze aqui agora, né? História do GPS. E aí você não questiona o Waze. Ele te manda fazer um caminho, você não questiona o Waze, né? Você não enlouquece o algoritmo da mídia social, e aí ele vai deixando você numa bolha, né? Então, questiona o Waze. Fala assim, por que você está me mandando ir por esse caminho? Ele me mandou... Principalmente porque de vez em quando ele te manda na contramão, né? Exatamente. Já aconteceu com vocês, não já aconteceu comigo. Né? Não, já aconteceu comigo. Aí você fala assim, mas eu não posso possível. Virar aqui. Não Vire à direita. Não posso virar aqui. Você ainda não foi avisado que mudou a mão dessa rua? Mas é por isso que às vezes coloca as pessoas em situação de perigo em alguns lugares, né? Então, a gente tem que questionar. É só uma questão de resultado que aparece, não necessariamente de verdade, né? Mas falando um negócio legal, desculpa interromper. A gente sabe o caminho, certo? Você já fez quantas vezes aquilo? Você está usando a ferramenta não para te indicar o caminho, para de repente evitar contratempos. Mas você sabe o caminho. É só seguir. Então, às vezes você quer a companhia da vozinha, né? Falando. Não é isso? Mas eu acho que o mais... você falou do perigo, né? Acho que o perigo maior dessa questão da inteligência artificial é a gente não se dar conta da manipulação, da falta de escolha, da falta de consciência, das reflexões. Você não tem mais escolha. Porque você realmente... Essa questão da bolha, você não percebeu o quanto você está sendo levado e não está sendo uma decisão sua. Exatamente. Porque quando você realmente tem que tomar uma decisão, não é fácil. Você tem que olhar para tudo, né? Inclusive... Claro, essas tendências. Inclusive a tecnologia. Exato. Então, assim, quais são as informações que eu tenho para tomar essa decisão? O que diz, né, meu coração? Quer dizer, cadê o meu lado humano aqui? Exato. Agora, se realmente tudo é muito fácil, eu vou só seguindo e, enfim, não questiono. Eu não questiono. É pensamento crítico, é falta de pensamento crítico. Então, é muito confortável para alguns
que a gente fique assim. Nós somos brilhantes em termos de possibilidade das diferentes inteligências que a gente tem, mas a gente também tem uma série de vieses cognitivos. Total. Que nos levam a tomar decisões de maneira equivocada, precipitada, porque o nosso cérebro é econômico. Ele vai pelo mais fácil, né? Claro. Nós não fomos feitos para pensar. Nosso cérebro foi feito para manter a gente vivo. E pensar consome muita energia. Não vale a pena, não. Isso mesmo. Então, me dá alguma coisa mais fácil. Embora a gente goste de novidade, a gente desconfia da novidade. A gente prefere aquilo que já é familiar. Né? Então, assim, eu acho que está faltando essa combinação de elementos que fazem a inteligência viva, a inteligência humana, ser inteligência humana. Está faltando estímulo para curiosidade, está faltando estímulo para criatividade, está faltando estímulo para capacidade de influenciar pessoas positivamente. É isso, né? E isso não vem sendo trabalhado. Você acha que isso acaba interferindo nessa questão, principalmente na questão da nossa evolução em termos de inteligência artificial? Acho que sim. Se você considerar que algumas pessoas que estão desenvolvendo determinados tipos de inteligência artificial sabem dessas limitações de massa e que podem trabalhar com isso a seu favor, como a Dani colocou isso muito bem. Exato. E esse é um ponto que a gente sempre vê acontecer, e é algo que, por exemplo, eu não vejo como que a gente pode mudar isso. Por exemplo, internamente, dentro de uma empresa como a Unisoma, a gente consegue lidar muito bem com isso, né? Vamos dizer assim, tanto no treinamento, até uma coisa que eu ia te perguntar, tanto no treinamento das equipes, tanto na nossa conversa com o cliente, nesse dia a dia que a gente tem com o cliente, nessa parceria com eles, a gente consegue tirar um pouco desse viés, dessa questão todo mundo tá fazendo, né? A gente consegue fazer bastante isso, é muito legal. E justamente para direcionar, de fato, para a gente dar a melhor resposta para os nossos clientes, né? E aí entra o ponto que a gente estava falando. Quando a gente vai olhar para uma pessoa que está entrando, né? Um candidato, uma pessoa nova ali, como é que a gente olha para isso? Como é que você tem que... Vocês, né, enquanto contratantes, né, a porta de entrada a porta de entrada, né? Olha, eu acho que é bem interessante até pensar no próprio processo, né? É lógico que a pessoa ali traz algumas informações dela, então a gente olha uma questão de currículo, enfim, as experiências, mas o primeiro contato, né, a entrevista ali que a gente faz, você consegue mapear coisas, assim, pela própria história que a pessoa traz, tanto a história de vida ou de desafios mesmo, onde a gente vai trazendo perguntas diretamente, né, para poder mapear. Porque o que importa para nós é muito mais essa capacidade que ela tem de se desenvolver, né? De sair da zona de conforto, de perceber mesmo possibilidades, né, de fazer diferente. Então, a gente enfoca muito isso, até dando muito essa visão de que esse é nossa forma de ser, entende? Até mesmo no próprio processo, onde a gente explica para ela, olha, aqui os nossos valores são esses, acreditamos nisso, sabe? Para ficar claro, porque a gente entende realmente que quando alguém quer participar da empresa, né, quer estar junto, ela também tem que vivenciar esses valores, senão não dá certo. Ou seja, a solução é tecnológica, mas os valores são humanos. Sim, exato. E é esses desafios que realmente faz a diferença pra gente, né? É legal. Então... e esse contraponto é bem... Eu imagino que seja bem difícil de trabalhar. Patu, eu tenho uma pergunta para fazer pra você, que eu não posso ir embora sem fazer essa pergunta. Diga. Como é que a gente faz a previsão do futuro? Não é predição. Isso a gente pode até marcar um dia para conversar. Porque eu trabalho com a parte de preditivos na Unisoma, né? Então eu sei como fazer, por exemplo, previsão de demanda, eu sei como é que a gente faz. Com o futuro não é muito diferente. Então, mas eu acho que é uma conversa legal aí, hein? Podemos. Mas eu queria saber de você, né? Como que você vê a evolução da inteligência artificial daqui para frente, né? Mas principalmente, né, a pergunta que a gente fica se fazendo,
algum dia a máquina vai roubar meu emprego? Eu vou perder o emprego para um robô? Vamos lá. Será que o robô vai vir apresentar seu podcast? Nem brinca. Não. Vou dizer para vocês o seguinte. Sim, já existem robôs apresentando telejornais na China. Já existe uma inteligência artificial que faz textos igual a humanos, que é o GPT-3 e outros similares. Lamentavelmente, a gente já tem... digo lamentavelmente por conta do uso disso, né? Você já tem alguns sites, por exemplo, que criam pessoas que não existem, né? Que você pode usar como referência e aí a manipulação fica muito presente, que foi o que aconteceu, inclusive, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma guerra de informação e contra-informação, em que a Rússia criou alguns perfis inexistentes, com foto de pessoas que não existem, com produções de texto de inteligência artificial, para falar o que queria, usando algoritmos potentes e robôs para... Enfim, isso também é uma outra conversa. Se você quiser, a gente bate um papão sobre isso outro dia. Mas eu diria para você que a inteligência artificial, a máquina, o robô, vai sim tirar o emprego de pessoas que agem como robôs. Simples assim. Então, se você usa as suas habilidades e capacidades essencialmente humanas, né? Não. Se você faz um trabalho meramente operacional, se você não propõe, se você não reflete... Não questiona. Exato. Né? A probabilidade de você ser... eu não diria substituído, mas talvez usarem uma máquina para dar velocidade no que é feito, sem dúvida. O que a gente precisa mudar um pouco o conceito é empregabilidade. Empregabilidade está relacionada ao tipo de emprego, CLT, padrão, que a gente conhece aqui no Brasil. O que a gente tem que desenvolver é a nossa capacidade de trabalhabilidade. Trabalho sempre vai existir. E trabalho que demande essas competências humanas, né? A máquina, a inteligência artificial é ferramenta. E ela pode ser usada em qualquer ocasião, em qualquer lugar. Mas essas reflexões, essa capacidade de questionamento, a criatividade, a capacidade de influenciar pessoas, a flexibilidade cognitiva... que você faz uso de tudo isso usando a inteligência artificial. Então, o que você faz com a ferramenta é que dá condição para você ser desejável ou não para o mercado. Essa é a diferença. Muito legal. Né? Muito legal essa percepção. De fato, poucas pessoas têm, assim como eu não tinha. De fato, é legal entender, né, o processo como todo e, de fato, essa substituição vai acontecer se você se comporta como uma máquina. A máquina vai fazer muito melhor o seu trabalho, de fato. Né? Posso até comentar uma coisa com vocês nesse sentido? A gente tem os meta-humanos, os avatares, né? Mas eu não sei se vocês conhecem a Lil Miquela, que é uma personagem de CGI que foi desenvolvida por um designer. Assim como a Lil Miquela, tem outras tantas que são influenciadoras que não existem. Tá certo? Okay. Então, elas foram criadas no computador, inteligência artificial, e quem programa o que ela vai dizer, como ela vai agir, etc., é o designer que é dono dela. Essa Lil Miquela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, no TikTok, assim como a Shodu, que é modelo e etc. E elas ganham dinheiro fazendo campanhas publicitárias e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer para você é assim, um designer pensou, eu não sou bonito. Não falo bem. Né? Não sou bonito, não tenho pinta para ser modelo. E se eu criasse uma influenciadora digital, que conseguisse conversar com essa nova geração? E ele está ganhando dinheiro com isso. O que ele usou? A criatividade dele, ele usou o repertório dele, ele usou a capacidade técnica dele, né? E pronto. E colocou a inteligência artificial a serviço dele. A serviço dele. Criou um emprego, né? Criou um emprego e criou um nicho de mercado que está sendo exploradíssimo agora, né? Que é muito mais interessante para um monte de marca trabalhar com influenciadores, como é o caso da Magalu, por exemplo,
né, que não vai me causar problema nenhum, porque afinal de contas eu controlo aquilo. Ela não envelhece, ela é 100% on, né? E eu consigo administrar totalmente. Interessante. Nossa, já surgiram aqui várias perguntas, vários temas pra gente fazer outros podcasts. Você vai ter que voltar, Badu. Voltarei com o maior prazer. Antes da gente encerrar, que o nosso tempo realmente está acabando, eu queria pedir para você a referência do trabalho que você falou, do Gartner. Tá. Não sei se tem algum material, alguma coisa, a gente deixa aqui nos comentários. Teoria das Inteligências Múltiplas, Howard Gardner. E tem também um dos primeiros estudos dele, que foi Inteligências Desiguais e 5 Mentes para o Futuro. São 3 livros dele. Se quiserem também do Adam Grant, os originais. E tem um outro livro do Adam Grant, que é o Pense de Novo. Maravilha. Depois Nossa a gente biblioteca deixa, aqui. A gente deixa aqui na Sim, depois a gente anota, porque eu vou esquecer, tá? Assim, não, óbvio. Mas assim, tá gravado. Tá gravado. A gente assiste de novo, entendeu? Essa é a vantagem. Boa. Bom, de novo, muito obrigada, Dani, Badu. Obrigada, foi um papo muito legal, muito gostoso mesmo. Pessoal que está aí assistindo a gente, obrigada pela audiência. Ficou com dúvida aí? Quer mandar uma pergunta para a Badu? Ela vai voltar, com certeza. Quer mandar pergunta para a Dani? Deixa aqui nos comentários. Se você está no YouTube, só deixar aqui nos comentários. Se você não está no YouTube, pode procurar a gente em qualquer rede social da Unisoma. Já sei nosso site é importantíssimo. O Instagram, tem Facebook, LinkedIn, o site mesmo da Unisoma, você consegue entrar em contato com a gente. Os nossos artigos lá no site, a gente sempre coloca os nossos artigos, que eu acho que é muito legal para o público também. Isso, lá no site da Unisoma tem uma parte lá que é um blog, né, que tem vários artigos sobre diferentes assuntos dentro de inteligência artificial. Então, se você tem curiosidade de saber, dá uma navegada por lá, que tem bastante coisa interessante, bastante coisa para aprender lá e desenvolver o pensamento crítico, né, Badu? Porque para desenvolver a gente tem que estar sempre aprendendo e lendo. Não dá para ficar parado, né? Não dá. Pedra parada, cobre de limo, né? Rolling Stone, vamos nessa. Pessoal, muito obrigada novamente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, obrigada. Gente.